Graça e paz, amados irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, entendendo que essa nova série de estudos está nos chamando a sermos um só povo, uma só fé, um só espírito. Então vamos estar orando ao nosso Deus antes de nós começarmos. Paizinho querido, te agradecemos pelo dia, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem renovado a nossa fé, a nossa esperança, tem transformado o nosso pranto em canto de alegria, tem nos dado esse entendimento que não importa a circunstância, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que se nós estamos contigo, nós somos mais que vencedores por meio do teu nome, do teu sacrifício, do teu amor e da tua graça. Agora, Senhor, abre a nossa mente para que nós possamos entender a Tua palavra. Cuida, Senhor, de todas as nossas preocupações para que nada possa nos atrapalhar em absorver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar falando em reconhecendo as nossas semelhanças e nós vamos estar estudando com base no texto de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vamos estar lendo alguns versículos nessa noite, amém? Então vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Vamos ler só até aqui. Então, quando nós estamos falando, da palavra de Deus, estamos falando da questão da unidade, em ser um só povo, tendo uma só fé, um só espírito, nós estamos falando que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Ele nos possibilitou, essa unidade na fé, e poder desfrutar da companhia na caminhada dos irmãos, do auxílio de uns dos outros. Então nós somos uma família na fé. E quando nós declaramos que nessa família há lugar para você, nós estamos declarando que na família de Cristo há espaço para todo aquele que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E que como família nós devemos caminhar em unidade, devemos caminhar em amor, entendendo que o nosso Deus é um Deus que une pessoas, um Deus que chama pessoas, um Deus que se entregou por amor de pessoas. Independente do tempo, do que fizemos, Deus continua nos amando e nos chamando a uma vida de comunhão e intimidade. Então nós precisamos entender, e o apóstolo Paulo vai colocar isso, através do texto de Efésios, falando para aquela comunidade, que o nosso Deus não é um Deus vingativo, mas é um Deus que ama, um Deus rico em amor e misericórdia. E que nós, como servas e servos desse Deus, precisamos viver nessa unidade, viver nesse amor e acolher pessoas, abençoar a vida de pessoas, servir pessoas, entender pessoas e caminhar com pessoas. Sabemos que não somos iguais, porque nós temos a nossa história, temos a nossa vivência, a nossa prática, mas através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Ele nos aproxima, Ele unifica a sua igreja e Ele estabelece
princípios para que nós venhamos a viver de acordo com esse princípio. Então, a morte e a ressurreição de Jesus, ele tem esse poder de reaproximar a humanidade, de reaproximar a humanidade de Deus, de reaproximar todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e aceita a Ele como Senhor e Salvador. Ele nos faz membros, parte dessa grande família. Então, Cristo une pessoas ao Pai, dá-lhes direção e exemplo, põe fim a todas as maldições, chama as pessoas a servir umas às outras, proporcionando um lugar na eternidade. Então nós precisamos entender exatamente isso, que dentro desse corpo, como membros desse corpo, nós somos chamados a viver uma vida de unidade. E isso é muito interessante porque às vezes a gente pensa que para viver essa vida de unidade, nós precisamos esquecer das nossas diferenças. Não, a gente não esquece que somos diferentes, temos histórias diferentes, viemos de lugares diferentes, cultura diferente muitas vezes. Mas tudo isso perde assim o destaque, a ênfase, quando nós entendemos que o principal para mim e para você é ter ao Senhor como nosso Pai, como nosso exemplo, como nosso referencial e como aquele que governa e que caminha e que trabalha junto com a sua igreja. Então, se nós queremos ser uma igreja bem edificada, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, nós precisamos andar em unidade. Temos as nossas divergências, temos as nossas diferenças, mas elas precisam estar de lado, porque há algo muito mais importante. O algo mais importante é a presença do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem direciona a sua igreja. É Ele que dá o tom à sua igreja. É Ele que aponta o caminho. É Ele que nos conduz nesse caminho. É Ele o nosso Senhor. Então nós precisamos aprender a amar pessoas e cuidar de pessoas e respeitar pessoas. Então olhar para o outro, apesar das suas diferenças, apesar do seu jeito de ser, e isso é muito interessante, né? Porque cada um tem um jeitinho e a gente precisa ficar mais atento às pessoas. Olhar para elas e identificar a sua forma de ser, como ela expressa a sua alegria, como ela expressa o seu amor, como ela expressa o seu cuidado, quando ela está triste, e atender a cada uma delas mediante a sua diversidade, respeitando, cuidando. Tem um livro muito interessante que toda vez que eu estou orientando alguns casais que estão se preparando para contrair o matrimônio, que são as 5 linguagens do amor. E eu gosto muito desse livro porque o autor ele vai exemplificando que cada pessoa tem uma linguagem específica para comunicar amor. Porque às vezes porque as pessoas não comunicam o amor na mesma linguagem que eu comunico, eu fico achando que a pessoa não me ama, ou que não gosta de mim, que não presta atenção em mim. E é muito interessante que quando você consegue perceber que cada um tem uma linguagem, você comunica melhor o amor e você recebe melhor o amor das pessoas. Então isso é muito importante. E isso só é possível através da comunhão, de estar junto, partilhando pão, andando de casa em casa, como Atos dos Apóstolos diz lá no capítulo 2, né, como vivia a igreja do Senhor. E hoje nós vivemos tempos em que as pessoas elas não têm tempo para estarem juntas, não tem tempo para partir o pão, não tem tempo para conversar um pouco, não tem tempo para rir e muito menos para chorar, porque se você está chorando, eu também tenho muitos motivos para chorar e não tenho tempo nem paciência para isso. Então a gente consegue entender que como igreja a gente precisa, para alcançar a unidade, eu preciso colocar de lado as minhas diferenças e olhar com mais carinho, com mais amor para o outro. Entender que eu sou parte de você e você é parte de mim e nós somos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, né? Então, o apóstolo Paulo, quando ele está ali falando para a igreja de Efésios, que
havia essa diferença entre os não circuncisos e os circuncidados, havia essa rivalidade. Ele está falando que através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tudo isso foi anulado. E que o Senhor, né, olha para nós como pessoas únicas e especiais que nós somos. Então, o apóstolo destaca que assim como através da cruz de Cristo nos reconciliou com Deus, somos agora também chamados à reconciliação, porque esse amor e essa graça de Deus nos capacita para a reconciliação. E isso é tarefa muito importante na caminhada da igreja. Muitas vezes nós vemos acontecer algumas situações no meio da igreja e tem sempre aqueles grupinhos, né, que vocês gostam de chamar de panelinha. E eu digo que eu não tenho panelinha, se eu tenho alguma coisa, então é um caldeirão, porque tá todo mundo junto e misturado. Somos um corpo, somos um todo. Então eu não tenho o meu grupo A, B, C ou D. Eu tenho o quê? A igreja do Senhor, que são compostas de todos nós. Temos algumas subdivisões, mas é só para a organização e para o trabalho. E nós precisamos entender isso, que igreja não é lugar de grupo, de panelinha, de clubinho fechado. É claro que você vai ter mais afinidade com um ou com outro, que você vai se identificar um pouco mais com um do que com o outro, mas isso não significa que a gente vai excluir pessoas, não vai se relacionar com pessoas. Então nós precisamos entender isso, que quando acontece alguma situação, nós somos chamados a quê? A reconciliar pessoas. Nós somos aqueles que Deus levantou e que Deus tem trabalhado nos nossos corações para que nós sejamos reconciliadores. Venhamos a exercer o ministério da reconciliação. Não somos aquele que diz assim, tá vendo? Eu não falei, não te avisei, eu não te disse que fulano é isso, é aquilo, aquilo outro. Eu não falei que ele não mudou, que continua a mesma coisa. Não. Muito pelo contrário, o outro não vai mudar, o outro vai continuar sendo o mesmo, se eu também, aqui do meu lugar, continuar tendo a mesma visão, o mesmo pensamento e não trabalhar pela reconciliação. Então, nós não somos aqueles que somos coniventes com o erro, que vamos passar a mãozinha na cabeça de ninguém, trazendo desculpa, mas nós somos pessoas maduras, como já estudamos na unidade passada, homens e mulheres maduros, experimentados, que reconhecem as suas falhas, reconhecem as dificuldades, reconhecemos os nossos pontos fracos e pedimos ajuda ao Senhor para trabalhar, para nos fortalecer, para fortalecer o outro, para corrigir as nossas falhas e crescermos e caminharmos em unidade como um corpo. Assim como no nosso corpo físico, quando algo não está bem, a gente procura o auxílio às vezes de um médico, de um especialista, para poder trazer de volta a paz e a harmonia, o equilíbrio ao nosso organismo. A mesma coisa a gente precisa fazer na Igreja de Cristo, porque ninguém, por ter cortado machucado o seu dedo, vai pensar assim, eu não preciso do meu dedo, corta fora, joga fora, deixa pra lá. Eu abro mão desse dedo, eu abro mão, da minha perna ou da minha cabeça porque tá doendo, não quero mais. Você faz isso com o seu corpo? Muito pelo contrário. Você, quando sente uma dorzinha, já fica, e agora? O que vai ser? Como é que vai ser? Eu preciso tanto trabalhar, eu preciso do meu corpo, eu preciso das minhas mãos. E aí você corre para buscar ajuda. Por que quando a gente fala do corpo de Cristo, que é composto por pessoas, a gente acha que pode abrir mão do irmão A, do irmão B, do irmão C, que ele não é importante? Ah, ele é muito chato, ele me cansa, sempre a mesma história, sempre a mesma situação, não tenho paciência. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados à reconciliação, nós somos chamados a amar pessoas, trabalhar com pessoas, caminhar com essas pessoas, porque nós somos a Igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo, amém? E aí, apesar de sermos pessoas diferentes e de percebermos as nossas diferenças, somos todos iguais aos olhos do Senhor. Isso eu acho muito interessante, porque nós nos sentimos assim especiais, né? Não, poxa, eu sou a pastora. Claro que eu sou diferente de você, eu sou a pastora.
pastora. Claro que Deus olha para mim e fala assim, não, Lutermar é a pastora. Ela é mais importante do que a Maricota, porque ela é a pastora. Não, Deus olha para nós como filhos amados. Filhos, simplesmente como filhos. E Ele ama a cada um de nós. É claro que o tratamento que Ele vai dispensar a mim vai ser diferente do que Ele vai dispensar a você. Porque assim como na casa dos nossos pais, os pais também fazem isso. Dá a cada um segundo a sua necessidade. Fala com cada um segundo o seu entendimento, a sua capacidade de assimilar, de discernir as coisas. E às vezes a gente fica pensando que por conta disso, por conta dessa diferença no tratamento, é mais amado ou menos amado. Não, meu querido. Aquele filho que está sempre doente, é claro que o pai e a mãe vai estar sempre ali com uma preocupação com ele, dando remédio, botando a mão na testa para ver se a febre voltou, para ver se não voltou, para ver se está inteiro. Vai sempre mandar, leva um casaco, faz isso, faz aquilo. Mas isso não significa que o outro irmão que tem saúde, o pai não ame porque não manda levar casaco, não bebe água gelada demais. Não. Por quê? Porque ele sabe que a água é gelada demais, que se ele pegar um ventinho, ele tem saúde. Ele não precisa desses cuidados todos. Ele vai ter outros cuidados, mas aí porque não me deu aquele cuidado que deu pro outro, mas o cuidado que deu pro outro é pro outro, não é para você. Porque você é diferente do outro. Então Deus olha para mim e para você como filhos amados. Entenda isso, você é uma filha, você é um filho amado. E nós somos irmãos, então na família de Deus não há filhos preferidos, mas há filhos amados. E quanto mais obedientes, quanto mais sensíveis à voz de Deus e quanto mais nós cuidarmos dessa família, mais o nosso Pai se agrada de cada um de nós e manifesta a sua graça, o seu poder, a sua bênção sobre a nossa família. Então nós precisamos ter esse entendimento em que, embora diferente, Cristo nos fez um só povo, filhos de um mesmo Pai. Guarde isso no seu coração, você é filho de um mesmo Pai. Seu Espírito, né? E pelo seu Espírito somos o quê? Convidados a partilhar nossa fé na vida comunitária baseada no coletivo, na unidade e no serviço à comunidade. Então somos chamados por esse Pai amoroso que tem nos vocacionado, tem nos chamado a cuidar de pessoas, a caminhar com pessoas, a amar pessoas. E aí lembra que eu repeti a frase lá de Agostinho de Hipona no estudo passado? No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, amor. Então é assim que nós precisamos viver. E o que é essencial? Essencial é Cristo, é a sua palavra, é o seu ensinamento. Isso é essencial. Disso eu não abro mão, disso você não pode abrir mão. Isso é um princípio para nós. O Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a sua palavra, os seus ensinamentos, disso nós não podemos abrir mão. Agora, naquilo que não é essencial, se é arroz com feijão ou feijão com arroz, não importa. Tem uns que gostam de botar primeiro arroz e depois o feijão por cima. Tem outros que gostam de botar o feijão primeiro e o arroz por cima. Gente, tanto faz se você primeiro bota o feijão, se você primeiro bota o arroz. Qual a diferença que isso vai fazer nas nossas vidas? E às vezes dentro da igreja do Senhor a gente fica aí brigando, né, discutindo, perdendo tempo por coisas que são meras convenções, não acrescenta nada, não muda nada, não altera nada na nossa caminhada. O que é essencial é o quê? Eu não posso fazer nada sem a presença de Deus. Eu não posso fazer nada fora da direção de Deus. Isso é essencial para a minha vida. Isso é essencial para a sua vida. Isso é essencial para a caminhada da igreja. Mas outras questões, gente, são meramente questões que estão ali no nosso cotidiano que você pode deliberar e não vai alterar em nada. Mas em tudo nós precisamos entender que o amor do Senhor Jesus Cristo precisa estar presente. Cada ação que eu fizer, o amor de Deus precisa estar presente.
Então, a nossa unidade está em torno do Senhor. E é por essa razão que temos muito mais motivos para permanecermos unidos. Então, o nosso motivo para permanecer unidos é o quê? A presença do Senhor. É o Senhor que nos une, porque é por Ele, é por meio dele e é para Ele todas as coisas. No corpo de Cristo, todos os membros são interdependentes, ou seja, nós dependemos uns dos outros, estamos interligados uns aos outros. E às vezes a gente não consegue entender isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que você tá? Você tá bem? Eu falo assim, vou estar bem se você estiver bem. Por quê? Porque se o meu irmão, a minha irmã está bem, eu estou bem. Se o meu irmão, a minha irmã não está bem, como é que eu posso estar bem? Como é que nós podemos estar bem vivendo numa sociedade onde há fome, dor, sofrimento, angústia, aflição? Então, nós precisamos entender isso, que não é porque na minha casa não está acontecendo, então não me afeta, isso não me diz respeito. Não, todos nós habitamos nessa grande casa, que é o mundo, e que Deus nos deu como mordomos. Nós temos a responsabilidade de quê? De administrar essa grande casa. E como é que nós temos feito isso? Temos trabalhado em unidade e para a gente administrar essa grande casa, para a gente cuidar das pessoas, cuidar do nosso bairro, da nossa rua, nós como igreja precisamos andar o quê? Em unidade, aliançados com o Senhor e com o outro, estar junto nesse propósito, nessa missão e nessa tarefa. Então, ninguém é menos que ninguém, ninguém se sobrepõe a ninguém e todos somos servos do Deus Altíssimo. Somos todos servos do Senhor, filhos amados do Senhor, chamados para a sua obra. Nesse próximo final de semana, nesse próximo domingo, nós estaremos o quê? Celebrando ao Senhor. Celebrando ao Senhor porque muitas coisas Ele tem feito na minha vida, mas também tem feito na sua vida. E tem feito na vida da igreja, tem feito na rua onde a igreja está inserida. Então nós precisamos tirar um tempo para agradecer a Deus, para estarmos em comunhão, nos alegrando, compartilhando, um momento de compartilhar a bênção. Como é precioso, irmão, poder estar junto em comunhão. Então, se você puder, eu sei que você tem uma agenda super, assoberbada, de muitas tarefas, de muitas responsabilidades, mas a gente precisa entender que tudo que temos, que tudo que somos e que viermos a ter é por causa do amor e da graça do nosso Deus, do nosso Pai. Então que a gente possa tirar um tempo para agradecer e não só agradecer, mas compartilhar a fé e a esperança, o amor, estarmos juntos, porque nós somos corpo, estarmos ali agradecendo a Deus e reconhecendo que Ele tem sido bom demais, misericordioso para conosco e que nós muitas vezes nem merecemos tamanho amor, tamanha graça, tamanha bondade. Então, por que eu vou ficar sonegando ao próximo, O amor, a bondade, a acolhida. Se eu mesmo sem merecer, Deus me concedeu, então que nós possamos conceder ao outro e não ficar aí medindo o outro para ver quem é que merece, o quanto merece. Todos somos um só no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando nesse momento. Paizinho querido, nós te agradecemos por mais essa noite, por mais esse momento de comunhão e estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos em unidade e nos faz compreender que unidade não é fazer as mesmas coisas, não fazer tudo junto, mas fazer com um único motivo, por um único princípio, que é o Teu amor e a Tua graça, que nos constrange, que nos une, que nos abençoa, que nos capacita. E que através das nossas vidas o Senhor nos use para alcançar vidas, abençoar vidas, transformar vidas, assim como o Senhor tem transformado a nossa vida. Que nós sejamos, Senhor, como um farol que brilha a todo tempo, mostrando a esse mundo que há esperança e que há solução e que essa esperança está em nós e que o Senhor quer nos usar como ferramenta, como canal de bênção
para a vida de outras pessoas. Faz da tua igreja, Senhor, um lugar de ação, de uma agência de promoção da vida e de compartilhar a tua graça e o teu amor. Continua nos usando, assim nós te agradecemos pela vida da nossa igreja, por sabermos que pertencemos a ti e pertencemos uns aos outros, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.